Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5 da Carta aos Gálatas, São Paulo diz: os que são conduzidos pelo Espírito e produzem os seus frutos não estão sob o jugo da lei. A lei foi feita para o injusto. Para aquele que já foi justificado, basta deixar-se guiar pelo Espírito. E quais são os frutos do Espírito? São muitos, mas eu destaco os 3 primeiros: o amor, a alegria e a paz. Os 3 são inseparáveis. Depois há várias outras virtudes, entre elas a mansidão e a continência ou castidade. A pureza e a humildade, em outras palavras, são frutos do Espírito. E as obras da carne que se opõem ao Espírito? São muitas. São Paulo fala delas, dizendo que quem as pratica não herdará o reino dos céus. Começa com as obras que se referem ao prazer desenfreado e aos pecados contra a castidade: fornicação, libertinagem, devassidão. Termina com as orgias, mas passa pela bebedeira, porque os bêbados não herdarão o reino dos céus, e se estende pelos pecados contra o próximo, que são muitos: inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções e invejas. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito. Deixemos que Ele sopre sobre nós, abramos as velas do nosso barco e nos deixemos conduzir suavemente. É mais cômodo observar um conjunto meticuloso de regras para tranquilizar aparentemente a nossa consciência do que deixar-se guiar pelo Espírito. Isto exige atenção, docilidade e uma disponibilidade completa para ir onde o Espírito nos manda. Mas isto é o Evangelho. Esta é a boa nova de Cristo. O Evangelho apresenta hoje Jesus lançando maldições contra os fariseus e os mestres da lei. Quais são tais maldições? Eles pagam o dízimo das menores hortaliças, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus, que são mais importantes. Eles preferem a honra ao serviço. Eles são como túmulos. Os túmulos ocultam os ossos e as carnes dos cadáveres. São como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Segundo a lei mosaica, quem se aproximasse de um cadáver ou quem andasse sobre um túmulo contrairia impureza ritual. Não era um pecado, mas era uma inaptidão para o culto que durava alguns dias. Jesus compara os fariseus a tais túmulos. Parecem belos por fora, mas por dentro estão cheios de coisas em apodrecimento. Uma linguagem muito dura. E por fim, atacando os legistas, os mestres da lei, Jesus diz que eles colocam sobre os homens cargas insuportáveis, que eles mesmos não as tocam nem com um só dedo. Uma regra para o padre que impõe penitências na confissão é que ele mesmo seja capaz de cumpri-las. Nunca devemos mandar o outro fazer algo que supera a nossa própria força. A hipocrisia, de um modo geral, é censurada nos mestres com muita violência por Jesus, porque eles, que mais que os outros tinham um dever de santidade, apegaram-se à exterioridade, desprezando o essencial. Mas Deus vê o coração. Nós não seremos salvos pela aparência, mas pelas nossas obras e pela caridade com que nós a praticamos. Vamos pedir a Maria Santíssima, que praticou tantas boas obras,
e que encantou a Deus pela pureza do seu coração, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.